Influenciadores de hoje está de volta recebendo o velejador Las Grael, 2 vezes medalhista olímpico. Las, a gente falava aí no último bloco da tua conquista em Atlanta, em 96. Era até então o teu melhor momento, o teu auge? Era, Celso. Eu julgava estar no auge da minha carreira, após a segunda medalha olímpica, num momento onde nós já tínhamos um apoio maior para continuarmos numa carreira profissional na vela, e eu tinha como grande objetivo os Jogos Olímpicos de Sydney 2000. Naquele ano de 98, eu fui campeão estadual no Rio de Janeiro, campeão brasileiro, campeão sul-americano, vencemos a pré-olímpica nacional, já tinha um novo proeiro, um jovem também com muita capacidade, que era o Anders Schmidt, e fomos disputar a Semana de Vela de Vitória no Espírito Santo, porque eu vinha de uma contusão praticando um outro esporte, que é o badminton. Aí fui disputar a Semana de Vela de Vitória quando tudo aconteceu. O acidente, a interrupção da minha carreira, achei que nunca mais iria velejar na vida, deixei de lutar por troféus e medalhas para lutar pela própria vida. Foi um pouco contraditório se ver naquele momento, ou seja, você dedicou boa parte da tua vida ao mar, e aí de repente você se vê naquela situação difícil também no mar. Como é que você reagiu a tudo isso, Las? É tipo da situação, Celso, que você jamais imagina que pudesse acontecer na sua vida. Eu não imaginava, e aconteceu numa fração de segundos. Num país que ostenta um nível preocupante de acidentes náuticos e marítimos, Verdade. Fruto da falta de conscientização de vários pilotos, porque tem os bons também, Sim. Falta de capacitação, mas na prática mesmo é a falta de fiscalização. O Brasil até hoje não tem uma guarda costeira, ou na última instância a falta de punição. Quantas vezes que a gente navega e vê uma embarcação a motor levando risco a um banhista na praia, um nadador, um surfista, um barco a remo, o cara se aproximando da arrebentação, de um veleiro, querendo fazer uma marola e tal. Aí é um ambiente, quando mistura isso com álcool, é um ambiente propício ao acidente. Infelizmente acontecem, e aconteceu comigo, e de uma hora para outra a minha carreira olímpica estava acabada, e a luta, para viver passou a ser o meu maior desafio. Você falou especificamente desse cenário lá, da segurança náutica. Como é que você vê esse cenário hoje? Não mudou nada praticamente? Não mudou nada praticamente, porque nações desenvolvidas e que têm na navegação um ambiente importante para a economia, para a pesca de subsistência, para a soberania nacional, tem uma guarda costeira, porque o papel da Marinha, o papel constitucional da Marinha é prover a defesa nacional, é garantir a soberania nacional. Ela não tem poder de policiamento, controle de fronteiras, isso é papel para a Polícia Federal, salvamento na praia ou de embarcações é papel para bombeiros. Então, no Brasil existe um hiato, uma omissão, um espaço aberto a quem cabe o policiamento marítimo, que não é o policiamento de defesa nacional, de abordar uma embarcação, de pegar o registro, na absoluta ausência de uma guarda costeira, que em alguns casos é vinculada à Marinha ou é uma força independente. No Brasil esse é um papel exercido pela Marinha do Brasil, através de suas capitanias, das suas delegacias. Ela faz uma campanha anual de conscientização, sobretudo quando chega na fase do verão, mas a Marinha faz tudo o que está ao seu alcance. Mas para exercer um papel de guarda costeira, ela teria que ser dotada de orçamento, embarcações e efetivo de recursos humanos para dar vazão a um país que tem mais de 8.000 quilômetros de costa atlântica navegável, mais de 40.000 quilômetros de costas, de orlas navegáveis em águas interiores, rios, lagos e represas, ou seja, é uma demanda muito grande. É verdade. Las, já são exatamente 20 anos do acidente. Como é que você vê hoje a situação? É uma situação que com certeza você leva com maior tranquilidade, digamos assim? Sim, Celso. Acho que tudo na vida é feito de parâmetros. Se eu tivesse como parâmetro comparar o que eu era antes, um atleta que vivia do meu corpo, atleta olímpico, no auge da minha carreira, e a mobilidade que eu perdi,
Eu jogava tênis, badminton, adorava correr, era uma pessoa bastante atlética, eu tive que adaptar a minha vida a uma realidade. Andar de muletas, experimentar uma prótese, mudar de categoria na vela para eu poder descobrir, através do meu irmão Torben, que na classe Star, pela configuração do barco ser estreito, daria para eu velejar com uma perna só, nunca mais na classe Tornado. Mas então, se eu ficasse só lamentando e comparando com o que eu era, eu poderia ser um infeliz. Agora, como eu vivi um limiar entre vida e morte, uma fronteira tão tênue, Muito tênue, né? Muito duas próximo. paradas cardiorrespiratórias, Duas né? paradas. Uma pneumonia aguda, 10 cirurgias tomando anestesia geral em cada uma delas, para conter um quadro de infecção no meu coto. Então, o parâmetro era de querer viver ou não. Então, de onde eu estava hospitalizado e para onde eu fiquei, eu tenho a plena capacidade de ser feliz. Consigo andar, subir escadas, não consigo jogar tênis e correr, claro, mas eu consigo velejar, eu consigo produzir, tento fazer diferença pelo Projeto Grael, sempre que eu posso participo ativamente da política esportiva no Brasil, tentando ajudar, influenciar, criticar, mudar, enfim. Você falou de política esportiva do Brasil e exatamente no ano do acidente de 98 você recebeu um convite do Ministério do Esporte. Que convite foi esse, Lázaro? O convite, na verdade, foi em janeiro de 99. O acidente foi em setembro de 98. E talvez porque eu estava na mídia da superação, tudo que tinha ocorrido comigo naquele passado recente, políticos têm faro de oportunidade, claro. Eu sempre fui um ser politizado, mas ninguém sabia disso. Eu estava na minha ali, como na minha carreira esportiva. Quando eu fui chamado pelo então presidente Fernando Henrique, que criou no seu segundo mandato o Ministério do Esporte e Turismo, e o ministro era o Rafael Greca, de Curitiba. Aí me chamaram, então, inicialmente para ser diretor de programas especiais de uma autarquia vinculada ao Ministério, que chamava-se Indesp. Se eu aceitaria. Bom, eu já, sem saber qual seria meu rumo de vida, sabia que a vela tinha acabado como profissão ou carreira olímpica. E tinha vivido em Brasília anteriormente, eu adoro Brasília. Então serviu como desafio, até porque eu estava numa época que tudo que me chamavam eu aceitava. Eu queria ocupar a minha mente, tudo que fosse voluntário, filantrópico, profissional. E isso foi te ajudando. Vamos fazer palestra, eu queria ocupar a mente para nunca parar para pensar e eventualmente criar espaço para uma depressão. Então eu fui aceitando os convites, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, e esse foi um. E esse, em 2001, você virou secretário nacional de esporte. 2001, mais tarde eu fui secretário nacional de esportes, 2001, 2002, presidente do Conselho Sul-Americano do Desporto, aí fundador da Agência Mundial Antidoping. Aí em 2003 aceitei o convite para ser secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer em São Paulo. Aí fui presidir a Comissão Nacional de Atletas, o Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte. Aí eu continuei militando na área dos esportes, sempre tentando mudar e trazer um protagonismo do atleta, né, no processo participativo das decisões do esporte. O esporte era muito verticalizado com aqueles dirigentes chamados de cartolas, né, que se eternizavam por décadas. Foi a minha tentativa de dar uma contribuição. E a gente vai falar mais sobre essa questão profissional da gestão do esporte, mas de todos esses convites, você também recebeu um outro convite, e eu queria que você falasse agora desse convite, que não foi um convite estadual ou federal, mas foi um convite do teu irmão, do Torben. Que convite foi esse? O Torben, quando ele percebeu que eu voltei a velejar em 99, já morando em Brasília, mas voltando a velejar na vela oceânica, com convites para participar de competições no Brasil, eu fiz meu reencontro com o esporte da vela. Na categoria de vela oceânica, que são os barcos maiores, mas eu fiquei limitado às competições nacionais, muito mais dedicado à vida pública do que à vida esportiva. Ele percebeu essa minha acomodação, aquilo que chamam de zona de conforto. Então, ele achou que eu deveria aceitar o desafio de voltar para a vela olímpica. A princípio eu não quis, vela olímpica para mim era página virada, até porque eu tinha consciência das minhas limitações físicas, né? Mas ele tentou provar que seria possível velejar na classe Star. A princípio eu nem quis, ele insistiu. E quando eu vi que era possível, comecei a velejar de Star no Lago Paranoá, em Brasília,
fundamos uma flotilha de barcos da classe Star por lá, comecei a competir, nem deu muito certo no início, mas o Torben gerou a motivação e me convidou para ser o sparring, que é o barco referência para treino. Então eu tinha que treinar, chegar num nível bom o suficiente para servir de parâmetro para ele, e fui para os Jogos Olímpicos de Sydney, a convite da Confederação de Vela, para ser o coordenador técnico da equipe olímpica de vela. Aí, nesse momento, então, eu ocupei esse papel, o papel de sparring do Torben durante as competições, como treinador do Torben junto com o meu tio Eric. Então, esse desafio do Torben foi importante, porque ele me trouxe a vela de competição de alto nível, era algo um tanto quanto inédito, um ser amputado, competir contra velejadores normais. Repetimos a mesma missão nos Jogos Olímpicos de Atenas, ele foi bronze em Sydney com Marcelo Ferreira, depois foram ouro em Atenas. Então, esse período que eu fui velejando para poder servir como parâmetro para o